graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes eu já quero agradecer a você que já está nos seguindo, a você que está nos acompanhando, e quero falar com você que está pela primeira vez aqui no canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho, para que você possa receber as notificações que irão abençoar as suas vidas. E todas as quinta-feiras, meus queridos, às 20h30, nós estamos com uma live com Orando com Intensidade. É um momento onde nós levantamos um clamor, é um momento onde nós unimos a nossa fé em prol daquela causa ao qual você já perdeu a fé, a esperança, e nós queremos clamar ao Senhor junto com você pelo milagre do Senhor em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meus queridos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração, a qual eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse dia, está no livro de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 ao 41, onde a palavra do Senhor diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus queridos? Meus irmãos, a palavra que eu quero hoje compartilhar com os irmãos, e que o Senhor ardeu fortemente o meu coração, eu quero trazer um tema para facilitar o nosso entendimento ao longo, quando eu for explanando toda essa palavra. Eu creio que nós vamos chegar ao entendimento, e o tema é tímidos na fé. A palavra aqui, ela está dizendo algo muito importante. Nós vamos ver que os discípulos, nesse tempo aqui, ao qual o Senhor, ele e os seus discípulos, eles saíram da margem e adentraram adentro ao mar. Nós vamos ver que esses discípulos, ao longo da sua viagem, o mar começou a ficar revolto, a palavra está dizendo. A palavra diz que as ondas eram tão altas que começaram a entrar dentro do barco, ao ponto das águas começarem, a querer a tombar o barco, a fazer que o barco viesse a afundar. E nesse tempo, nesse momento em que a tempestade estava ali no mar, nós podemos imaginar, o desespero daqueles discípulos. Nós podemos imaginar aqueles discípulos apavorados, com ventos, ondas, uma tempestade que estava sobre o mar, e o Senhor Jesus estava dormindo. O Senhor Jesus estava com eles naquele barco, mas eles estavam com medo. Mesmo com o Senhor no barco, eles estavam temendo a vida deles, temendo que o pior pudesse acontecer. E naquele momento a palavra está dizendo que eles vão despertar o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa que nós venhamos perecer, que nós venhamos morrer. E o Senhor, naquele momento, ele se levanta. Nós vamos ver que sim, que o Senhor Jesus, ele se importava com os discípulos, que ele se importava sim, e que não deixaria eles morrerem, eles perecerem naquele mar, e até o momento que o Senhor levanta e repreende toda aquela tempestade. Mas o Senhor adverte eles de uma maneira que fala assim: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Nós vamos ver que os discípulos do Senhor já estavam caminhando com ele.
nós vamos ver que os discípulos do Senhor já tinham começado a entender que o Senhor Jesus, Ele era o Filho de Deus, que o Senhor Jesus, Ele era o prometido, o Messias. E nós vamos ver que aqui, quando o Senhor Jesus, Ele está dizendo sobre por que eles são tão tímidos, aqui Ele está dizendo de uma fé tímida. Está se referindo a uma pessoa instável, uma pessoa que não é constante, que muda, que varia diante das situações. Essa fé tímida que o Senhor Jesus adverte os seus discípulos em meio ao mar, nós vamos ver que é algo muito comum. Nós vamos ver que é algo muito comum nos nossos dias de hoje. Nós vamos ver tantas pessoas que em meio às dificuldades, que em meio às calamidades, às adversidades da vida, as pessoas sempre elas entram em um desespero. Mesmo elas, eu estou falando para pessoas cristãs, pessoas que caminham com Cristo, pessoas que têm Deus como seu Senhor, que têm Deus como seu socorro, seu abrigo. E nós vamos ver que geralmente as pessoas elas tendem a se desesperar diante de situações. E nós vamos ver que os discípulos estavam com o próprio Deus dentro do barco. E mesmo assim eles temeram. Mesmo assim eles entraram em desespero. Eu quero dizer algo para você nesse dia. Que o Senhor sempre Ele está conosco. Ele sempre está conosco. Ele sempre está em nosso barco. Ele jamais irá nos abandonar em uma tempestade. Ele vai fazer a tempestade parar no momento em que Ele achar que tem que fazer parar. Aquele momento que aqueles discípulos eles estavam naquele barco, nós podemos imaginar que o Senhor Jesus tinha sentido, Ele sabia o que estava acontecendo, mas Ele esperou a atitude que seus discípulos teriam, a maneira como eles iriam se comportar, meus queridos, mediante aquela situação. E nós vamos entender que tem um outro texto que chama muito a nossa atenção com relação aos crentes tímidos na fé. É Apocalipse capítulo 21, verso 8, onde a mesma palavra, ela vai dizer algo. A palavra original que usa em Apocalipse 21, 8, ela é a palavra grega, deilos, que é utilizada. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Este texto, obviamente, não quer dizer que alguém pode ir para o inferno simplesmente por ela ser tímida, no sentido dela ser introvertida. Não é nessa timidez. Como eu já falei aqui, esse texto, como já foi dito, a palavra grega, deilos, também pode ser traduzida como medrosos. Como diz outras versões, a Almeida, por exemplo, ela usa a palavra medrosos. A Nova Versão Internacional, ela usa a palavra covardes. Então nós vamos ver que a intenção do texto é mostrar que crentes que são tímidos na fé, medrosos na fé, covardes na fé, não serão salvos. E nós vamos ver aqui algo muito interessante, que a lição central que nós pegamos desse capítulo aqui, desse capítulo de Apocalipse, a parte central que nós vamos entender dele é o quê? Que os covardes, que ele se refere às épocas das grandes perseguições, das grandes tribulações. Temos que ser corajosos na expressão da nossa fé em Cristo. Não tem como, meus queridos, nós ficarmos andando, brincando de ser crente, brincando de ser cristão, brincando com a nossa fé, querendo mostrar muitas vezes para a igreja, mostrar muitas vezes para um grupo,
que a sua fé ela é fortalecida, que a sua fé ela está alicerçada, ela está consolidada. Nós temos que entender, meus queridos, que isso é muito sério. Os tímidos na fé não herdarão o reino dos céus. Nós não devemos negar a nossa fé mediante as perseguições. Não devemos parar a obra do Senhor mediante as perseguições. Não devemos parar, não devemos desviar os nossos caminhos, o propósito do Senhor, a nossa vida cristã, por conta de ameaças, por causa de medo. Nós temos que entender que o Senhor, Ele veio e Ele passou por tudo aquilo, passou por todo o sofrimento, passou por toda a perseguição, por toda a calúnia, por toda a difamação. Ele foi humilhado, espancado, açoitado. Mataram o nosso Senhor Jesus, meus queridos. Mas Ele não desviou o propósito dele. Ele não teve uma fé tímida daquilo que o Senhor tinha para a vida dele, como propósito para ele fazer. O Senhor tinha um plano que entregou ao Senhor Jesus para que ele cumprisse. E ele foi fiel até o fim. E nós muitas vezes, por pequenas coisas, nós tendemos a desviar, tendemos a negar o Senhor Jesus. E você? É um crente tímido na fé? Como está? Como está a sua vida cristã? Como está a sua fé? Você tem sido um crente fiel? A palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. A palavra está dizendo isso. Que nós temos que examinar a nossa fé em nós mesmos. Provar nós mesmos. E como nós vamos fazer isso, Rodrigo? Nós vamos fazer mediante as situações, em momento de pressão, assim como esses discípulos eles estavam. Assim como esses discípulos eles se encontravam em meio àquele mar, em meio à tempestade, às ondas. E muitas vezes nós vamos estar em meio a tribulações, a situações, a dificuldades. É onde nós vamos examinar como está a nossa fé. E nós vamos entender se nós tivermos a confiança, a esperança no Senhor. Nós vamos perceber isso, que Cristo está em nós. Por quê? Porque o medo não toma conta de nós. O medo não nos domina. Eu quero dizer algo muito interessante para os irmãos. Que aqui diz que Paulo está dizendo, logo após de você se examinar, você provar para si mesmo que você tem fé, que a sua fé está consolidada ainda. Paulo está dizendo algo muito interessante. Vocês não percebem que Cristo está em vocês? Depois de você se examinar, nós vamos perceber a coragem, a ousadia. Por isso que muitas vezes, meus queridos, muitas vezes nós vamos ver cristãos passando por lutas, por desertos, situações difíceis, mas está atravessando de cabeça erguida. Jamais ela nega a fé dela, jamais ela desvia, jamais ela volta para o pecado, jamais ela volta para práticas ilícitas. Jamais ela vai buscar socorro no mundo. Ela espera no Senhor. E Paulo diz, a não ser que tenham sido reprovados. Somente assim que você não vai sentir essa ousadia. E meus queridos, mas muitas vezes nós vamos começar a pensar, mas Rodrigo, você está falando sobre nós passarmos por situações, por dificuldades, por adversidades, por pressões.
E muitas vezes não é normal a nossa fé, ela dá uma enfraquecida. Muitas vezes não é normal a nossa fé, ela enfraquecer. Normal, eu digo para você que não é, meu irmão. Mas geralmente nós cuidamos muito mais, buscamos tomar cuidado com a nossa alma, com o nosso corpo. E o espírito, geralmente, a pessoa deixa de orar. Ela deixa de buscar ao Senhor, ela deixa de alimentar o seu espírito. E quando você vai ver, meu querido, a sua fé já está, esmorecendo. Porque você tratou de cuidar do seu psicológico, do seu emocional. E olha, meu querido, uma coisa eu quero dizer para você nesse dia. Não tem como, meu querido, nós queremos viver, uma fé extraordinária no Senhor, mas duvidando em nosso coração que o nosso Senhor, Ele é poderoso e suficiente para nos ajudar, para nos socorrer, para nos dar abrigo. Existe ainda, meu querido, mesmo para nós que muitas vezes nós, somos tímidos na fé. Não devemos, mas muitas vezes somos medrosos, nos acovardamos. Mas existe ainda uma esperança. Há uma esperança para nós que somos tímidos na fé. E essa esperança que eu digo é para hoje. Eu digo hoje, não amanhã, não depois. Porque nós temos o dia de hoje para que nós possamos nos arrepender. E essa esperança está no arrependimento dessa timidez, desse medo, dessa covardia na fé. Somente quando há um arrependimento genuíno, que o Senhor Jesus pode confirmar, pode restaurar a sua fé. Assim, o Senhor Jesus restaurou a fé de Pedro. Pedro, ele andou com Cristo, viu seus milagres, os prodígios, maravilhas que o Senhor Jesus fazia. Pedro viu o Senhor multiplicar pães e peixes. O Pedro contemplou a glória do Senhor Jesus no monte, junto com Moisés, Elias. E eu quero dizer a vocês, meus queridos, mas mesmo assim, quando veio a perseguição, ele se intimidou, teve medo, se acovardou e negou a sua fé em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você que não foi uma só vez, foram 3 vezes que Pedro negou a sua fé em Cristo, mesmo ele vendo todos os milagres, prodígios e maravilhas, meus queridos. Olha como isso é uma linha muito fina, muito perigosa a gente achar, pois que a palavra diz que nós que estamos de pé, temos que tomar cuidado para que nós não venhamos cair. Temos que cuidar da nossa fé. Não podemos vacilar, o inimigo é astuto. Ele age, nos mínimos detalhes para tentar nos desanimar, para nos amedrontar. Mas a palavra, ela nos ensina que Pedro se arrependeu profundamente. E através desse arrependimento, o Senhor Jesus, ele quer se encontrar com Pedro. A palavra diz que o Senhor, ele quer se encontrar com Pedro, e esse encontro que ele teve com Pedro aconteceu junto ao mar de Tiberíades. E aqui no livro de João, capítulo 21 ao 4, diz assim: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E disse Simão Pedro, naquele momento, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Pedro, ao saber que era o Senhor Jesus, meus irmãos, a palavra está dizendo que ele salta ao encontro dele, no anseio de se encontrar com o Senhor Jesus.
quando há um profundo arrependimento, você não vê a hora de ter novamente um encontro com o Senhor Jesus. Você não vê a hora de se encontrar com o Mestre. E naquele momento nós vamos ver que Pedro, ele pula, para dentro daquele mar e vai ao encontro do Senhor Jesus. É o momento do encontro dele, é o momento dele, declarar o amor ao Senhor Jesus. Se arrepender de tudo aquilo. Só que nesse encontro haverá um confronto, meu querido. Haverá um confronto sempre que você, muitas vezes, você nega o Senhor, você se desvia muitas vezes dos propósitos do Senhor, se afasta do Senhor, e quando você se encontra novamente, há um confronto entre a sua carne e o Espírito. Em João capítulo 21:15 diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreias as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe Jesus: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos, aqui nós vamos ver que o Senhor, a primeira vez que ele chega para Pedro, e ele diz: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Aqui começa o confronto que o Senhor traz para Pedro naquele momento. Porque Pedro, ele diz, mesmo que todos o abandonassem, ele não o negaria. E aqui Pedro, aí nesse momento Jesus diz: Pedro, tu me amas mesmo mais do que esses outros? Porque daí ele traz a memória a Pedro, lá da cena, quando Pedro nega o Senhor Jesus, ele não cumpre com aquilo que ele falou. Ele nega o Senhor Jesus por 3 vezes, e o Senhor pergunta por 3 vezes, para que ele possa confirmar Pedro, para que ele possa consolidar novamente Pedro. Assim o Senhor, conhecendo o arrependimento, a aflição na alma de Pedro, causado pela tristeza que tomou conta dele, devido à sua timidez, seu medo e covardia, no dia da prisão do nosso Senhor, o Senhor Jesus confirma e restaura a fé de Pedro e o torna um grande ganhador de almas, um grande pescador de almas, meus queridos. Defenda a sua fé. Defenda a sua fé naquilo que você acredita. Não mude de opinião por causa das circunstâncias. Custe o que custar, viva por aquilo ou por aquele em quem você acredita. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como você iniciou esse ano de 2023. Eu não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se você está ouvindo essa palavra. Você está dentro da casa do Senhor, dentro do corpo, mas quando vem situações, você nega o Senhor. Quando chega pessoas próximas de você, do seu convívio, e você muitas vezes, apesar de você não negar Ele, não negar o nome dEle publicamente, mas você nega nas suas atitudes. Você nega o Senhor Jesus, você nega a sua fé, você nega os seus ensinos. Eu quero dizer para você que hoje é o dia. Hoje é o dia de você se arrepender. Somente um arrependimento genuíno e profundo pode mudar a sua história. Pode fazer que essa timidez na fé, essa fé medrosa, covarde, não faça parte mais da sua vida. Amém, meu querido? Eu quero abençoar a sua vida e quero agradecer grandemente, e que essa palavra ela seja uma boa semente e que vocês possam ser ricamente abençoados por ela, em nome do Senhor Jesus.